O município de Santarém se localiza mais especificamente na mesorregião do Baixo Amazonas, oeste do Pará. É o terceiro município mais populoso do estado, depois de Belém e Ananindeua. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, a região tem em média 302 mil habitantes. A região de Santarém se configura pela pluralidade de vidas e territórios, composto por indígenas, ribeirinhos, produtoras e produtores rurais que se relacionam entre o rio e a terra firme. Por outro lado, é historicamente atravessada por diversos interesses econômicos neoliberais que buscam alterar as formas de vida presentes nesses territórios. A exemplo da exploração de madeira ilegal, a grilagem de terras, projetos portuários, pressões do mercado imobiliário e, nas últimas 3 décadas, a transformação dessa região em um dos principais corredores de exportação de commodities, especialmente a soja, que vem através da BR-163. Tais interesses, por compreenderem a natureza como mercadoria, causam diversos conflitos socioambientais na região, devido à imposição de lógicas externas a esses territórios, como no caso do Paícho Forte e o território indígena Borari, em Alter do Chão. O assentamento agroextrativista, conhecido como Paícho Forte, foi criado no ano de 2005, depois de muita luta dos movimentos sociais de Santarém. A sua localização está entre a sede do município e o território indígena Alter do Chão. O PAI tem 16 comunidades, organizadas por uma federação, e cada comunidade tem sua associação de moradores. O acesso às comunidades se dá pela rodovia PA 457 Everaldo Martins. O assentamento tem a finalidade de garantir o desenvolvimento sustentável de territórios que praticam, no caso do Eixo Forte, o agroextrativismo como atividade principal, levando em conta os costumes e os modos de vida de seus moradores. Isso significa dizer que o assentamento tem o objetivo de preservar o trabalho de quem vive da terra e a permanência da floresta. Por isso, mineradoras, grandes condomínios, plantação de monoculturas com utilização de agrotóxicos não podem estar em um assentamento. E por ser uma área de apropriação coletiva, os lotes não podem ser vendidos, apenas repassados para quem tem relação de parentesco ou pratique atividades semelhantes. No entanto, as entrevistas realizadas no Eixo Forte indicam situações totalmente contraditórias que avançam sobre o território. Os moradores das comunidades destacam que ainda praticam a agricultura familiar e o extrativismo, mas não são como no passado, pois devido às influências do meio urbano e à entrada de pessoas de outros lugares no território, várias práticas foram sendo modificadas. Em consequência dessas intervenções externas, já é possível observar o avanço da especulação imobiliária dentro das comunidades e às margens da rodovia Everaldo Martins, o que corresponde à influência dos comunitários na venda de seus lotes e na introdução da lógica do consumo. As práticas comunitárias, como os mutirões, são uma das situações destacadas e que estão deixando de fazer parte do cotidiano, já que essas pessoas só oferecem serviços por meio de trocas financeiras. As novas gerações estão deixando de dar continuidade ao agroextrativismo e isso implica na saída do território para a cidade. Um dos argumentos é a falta de incentivo do Estado em garantir assistência técnica e na implementação de políticas públicas básicas no território. A exemplo de escolas, postos de saúde, transporte público, tudo é muito precário. Quando precisam de algum serviço, é necessário se deslocarem para a cidade ou para outra comunidade. O Paícho Forte é um território que vem atraindo vários segmentos do mercado, por estar inserido em áreas que estão próximas ao Rio Tapajós, a Igarapés, a rodovia que dá acesso a Alter do Chão e a sede do município. Tudo favorece o mercado imobiliário, o turismo e a inserção de lógicas externas a esse território. As questões presentes no Paícho Forte também se estendem para o território indígena de Alter do Chão, localizado a aproximadamente 37 km da sede do município de Santarém, e integra uma área de preservação ambiental. O território é habitado por indígenas Borari há muitos séculos. Foi a partir do processo de colonização que se instaurou diversas formas de violências e apagamentos identitários, o que refletiu na afirmação da etnicidade dos Borari e na demora da solicitação de demarcação do território pela FUNAI só a partir de 2003. De acordo com os moradores entrevistados, lideranças indígenas Borari, antes da década de 70, Alter do Chão tinha sua divisão marcada entre os espaços de uso comum, onde ficavam os roçados, áreas de caça e extrativismo, que ficavam em locais um pouco mais afastados. Já os espaços de moradia seriam localizados onde hoje fica a área mais central de Alter do Chão. É possível observar que a vida era marcada pelas práticas de atividades tradicionais. Além disso, por ter uma quantidade populacional reduzida na época, eram consideradas ruas apenas a Turiano Meira e a Dom Macedo Costa, ambas próximas à Igreja da Matriz.
A única forma de deslocamento possível se dava por meio de embarcações. Uma das entrevistadas disse que antes da construção da rodovia Everaldo Martins, seus pais utilizavam de embarcações à vela para ir ao município de Santarém, o que demorava dias. A partir de 1975, o poder público municipal, vendo as potencialidades turísticas de Alter do Chão, fez um investimento significativo em infraestrutura para a construção da PA 457 Everaldo Martins. Essa obra é encarada pelos entrevistados como um dos principais vetores de transformação do território. Outro investimento foi em marketing, a fim de incentivar a vinda de turistas e melhorar a economia local. Porém, os moradores de Alter do Chão não foram incluídos nessas ações, beneficiando muito mais o interesse da classe empresarial. Um dos entrevistados relatou que antes da construção da rodovia, era raro a chegada de pessoas de fora. E aí começou a especulação, a grilagem, a venda de terras, aliciamento de moradores para venderem suas terras e irem para locais mais distantes. Já na década de 1980, o turismo teve a sua consolidação como base da economia de Alter do Chão. Todos os anos seguintes constituíram iniciativas para que cada vez mais o território se adequasse ao novo segmento econômico do turismo. Por isso, na década de 1990, houve a alteração da data do Sairé, manifestação cultural e religiosa, antes praticada no mês de julho, agora em setembro, para que coincidisse com o verão amazônico e o período em que as praias estão bem mais acessíveis. Além do mais, foi criado a festa considerada um pouco mais comercial, sendo o Festival dos Botos, muito parecida com o festival que acontece em Parintins, com os bois garantido e caprichoso. Em razão dessas mudanças, Alter do Chão começou a ter visibilidade nacional e internacional. A ideia de concorrência capitalista se apresentou de forma bem mais intensa sobre os moradores nativos, que viviam antes em uma lógica totalmente comunitária. A visibilidade fez com que as pessoas de grande poder aquisitivo tivessem interesse em adquirir uma propriedade e assim ocorreu o processo de consolidação da especulação imobiliária no território. Diante das novas relações territoriais, no ano de 1997, houve o início de um grande conflito de terras que se estendeu até o ano de 2003. Uma das principais instabilidades aconteceu diante da situação de desmatamento de uma grande área de vegetação para loteamento, chamado savana. Isso fez com que os moradores de Alter do Chão atuassem com denúncias e até um confronto direto, onde um nativo foi baleado no ombro. Depois dessa situação, em agosto de 2003, a Justiça enviou uma sentença judicial concedendo a posse das áreas aos moradores que foram expulsos. Até o ano de 2003, os nativos de Alter do Chão ainda não tinham uma relação direta com a afirmação da sua identidade étnica, isso em virtude de vários apagamentos ao longo da história. Mas após os conflitos e a conquista em torno da área chamada savana, entenderam que afirmar sua identidade indígena possibilitaria a garantia do território tradicional. Além disso, viram a necessidade de lutar não apenas por áreas isoladas, mas sim por todo o território, já que o mercado imobiliário demonstrou continuar crescendo. Nesse mesmo ano, ocorreu a afirmação do movimento indígena Borari, juntamente com a solicitação de demarcação da TI Borari enviada à FUNAI. Os primeiros trabalhos de reconhecimento dos estudos preliminares de identificação e delimitação só foram acontecer em 2004, tudo com o auxílio das lideranças para indicar as áreas mais importantes. O retrato atual de Alter do Chão configura assim um território que já tem o turismo como base da sua economia. Então todos acabam desenvolvendo trabalhos alinhados a esse segmento, seja em hotéis, restaurantes, atravessando turistas nas catraias, oferecendo passeios turísticos. Mesmo que exista relação com o turismo, Alter do Chão continua passando por um processo de disputa do espaço entre o segmento empresarial e o povo indígena Borari. Isso porque o mercado imobiliário tem impulsionado o aumento na venda de terras e provocado o processo acelerado de expansão urbana. O efeito disso sobre os moradores locais é bem visível, pois com a venda dos lotes está ocorrendo um fenômeno de deslocamento dos nativos da parte central da vila para uma área mais afastada, uma espécie de periferia com grande limitação ao acesso a serviço público e a equipamentos públicos. Em contrapartida, as pessoas que detêm o poder econômico, a exemplo das elites locais e grupos externos, ocupam a parte central da vila e as margens do rio. No ano de 2019, Alter do Chão virou destaque em manchetes jornalísticas pelas queimadas e pela prisão de integrantes de ONGs, além da construção de um empreendimento em local irregular, em área de preservação permanente. Os desafios ainda são muito grandes.
Mesmo com todas as violências culturais, ambientais, étnicas, o povo Borari permanece lutando pela demarcação do seu território. E fazem isso pela organização política, através das associações indígenas, associações de mulheres, coletivos, grupos de carimbó, tudo para o reconhecimento, visibilidade do seu território e da sua história construída há muitos séculos. Como representação do significado de território, fica a fala de Neila Borari, vice-presidente da Associação Iuipuranga, que diz: na tomada do território vai tudo, nossa história, nossas práticas, nossas culturas, vai tudo. Nossas atividades de sobrevivência tradicionais se perdem com a tomada do território. Se a gente não defender nossos costumes e nossos modos de vida, a gente está negando a nossa própria vida.